fazer revisões e quando fazer revisões? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E esse vídeo aqui é para falar com você sobre revisão, que é uma dúvida quase que universal de todo mundo que vai fazer vestibular de medicina. Débora, faço revisão? Não, se faz, ninguém tem dúvida, tem que fazer. Quem não tem a dúvida se deve fazer, assim, quem acha que não deve fazer, tá muito pior, né? Então, eu vou partir do princípio que todo mundo sabe que revisão é obrigatória. A questão é como e quando fazer. Tudo bem? Vamos aqui então tirar aí todas essas dúvidas, organizar a nossa vida, porque é importante você saber que isso faz parte ali do seu processo, tá bom? Primeira coisa, eu vou ser muito objetiva aqui nesse vídeo, porque a ideia é que você compreenda as coisas e tire ali tudo que te atrapalha. Primeira coisa, revisão de cursinho tradicional, revisão de outubro, revisão de setembro, o mês da revisão, furada. Gente, isso é furada. Por quê? Porque não existe o mês da revisão. Não existe isso. Vamos entender o que é revisão antes de qualquer coisa. Revisão é rever aquilo que você já aprendeu. Então, olha só, estou estudando desde janeiro, fevereiro, tem 3 anos, 5 anos, sei lá, quanto tempo está se preparando para o vestibular. Se você pegar, o mês de outubro eu vou revisar, você vai lembrar em outubro tudo que você viu em fevereiro? Você aprendeu, fez exercícios, aí você aprendeu em fevereiro. Você consegue lembrar em outubro? Porque você consegue lembrar de tudo, você tá, ó, de boa, viu? Porque, gente, não dá. O que é aprendizagem? Tem que entender como que eu aprendo para você entender o processo da revisão. A aprendizagem é o seguinte, vi um conteúdo novo hoje. Quando eu começo a estudar um conteúdo novo, eu crio na minha cabeça ali uma linha neural, um caminho neural, certo? Só que esse caminho, ele é muito fino, muito fininho, muito fraco. Por isso tem gente que fala, eu estudei isso ontem, não lembro mais. Estudei isso ano passado, não lembro mais. Estudei isso mês passado, o que acontece? Você começou a ver um conteúdo novo, a gente criou um caminho neural. Só que esse caminho neural, ele é fraco. Ele não é eficiente, ele não é fixo, ele não é rígido, não. Ele é um caminho neural fraco. Então, estudei hoje, fiquei 12 horas estudando hoje, 10 horas, 6 horas, 8 horas, não importa. Estudei hoje. Fui dormir. Aí, o meu subconsciente, como ele é muito inteligente, a minha memória de curto prazo, longo prazo, gente, porque Deus é perfeito, né? A gente tem todo um sistema de organização, de limpeza enquanto a gente dorme. Então, olha só, o meu sistema que é extremamente inteligente, quando eu vou dormir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tem na memória de curto prazo, o que ele entender que é importante, vai para a memória de longo prazo. O que ele entender que não é importante, vai para onde? Lixo, para lixeira. Então, olha só, eu estudei um conteúdo hoje, fiquei lá um tempão, 2, 3 horas na lista de matemática. Meus alunos falam isso para mim, Débora, eu fiquei um dia fazendo essa lista. Então, olha só, ficou 2, 3 horas ali fazendo a lista de matemática. Você aprendeu? Não. Você criou um caminho ali, uma linha neural. Beleza, amanhã eu vou estudar biologia, certo? O que vai acontecer com essa linha neural aqui das coisas que você estudou? Ela vai enfraquecendo, beleza? Amanhã eu vou estudar biologia, amanhã é sábado, no domingo eu vou estudar outra coisa, na segunda, daqui a 15 dias eu estou estudando outra coisa. Daqui a 15 dias, sei lá, daqui a uma semana eu volto a estudar matemática. Vamos supor que eu estudei geometria plana hoje e daqui a uma semana eu vou voltar em matemática. Só que quando eu voltar, eu vou para probabilidade. Eu não vou fazer geometria plana, eu vou fazer probabilidade. O que vai acontecer? Outro caminho neural fraco que vai começar a se formar ali. Se eu começar a ver, aí depois eu vou ver funções, depois eu vou ver isso, depois eu vou ver aquilo, os conteúdos forem indo, eu tenho um monte de caminhos aqui, de possibilidades e lembranças vagas. Esses caminhos, eles vão se desfazendo. O que é a revisão? A revisão é, eu vi geometria plana, quando eu voltar no meu conteúdo, eu preciso passar por cima de geometria plana de novo. Por quê? Eu vou fortalecer. Quando eu volto em questões de geometria plana, eu vou reforçar esse caminho neural. Eu vou reforçar essa cognição. Aí eu vejo probabilidade.
Quando eu for ver matemática de novo, eu vou estudar geometria plana, reforço probabilidade, depois eu vou para outro assunto. Qual que é a ideia de fazer isso? Todas as vezes que eu for estudar matemática, que eu for ter o dia para estudar matemática, ou o horário, ou a lista, depende de como você organiza a sua vida, aqui a gente faz por blocos, né? Então, só para você ter uma ideia, o aluno vê o bloco 1 de matemática, quando ele vai para o bloco 2, tem a revisão do bloco 1. Por quê? Para a gente reforçar o caminho neural. Quando o aluno vai para o bloco 3, tem revisão de bloco 1 e bloco 2, reforçar o caminho neural. Quando a gente for para o bloco 6, tem revisão do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. Percebeu que quando ele chegar no bloco 6, gente, jamais ele vai ter esquecido o conteúdo do bloco 1 e do bloco 2, que foram os primeiros. Por quê? Para cada bloco que seguiu, ele fez a revisão embutida dentro de matéria nova. Isso é revisão. Você ir fortalecendo o seu caminho neural, o seu conteúdo, para quando chegar na prova, não é uma surpresa. Você está vendo isso. Agora, quando a gente faz o mês da revisão, o dia da revisão, sei lá quando da revisão, você viu uma matéria em fevereiro, várias, né? Matérias em fevereiro, várias em março, várias em abril e vai. Chega em outubro. Gente, todos esses caminhos, se é que eles existem ainda, estão todos extremamente fracos. Você vai lembrar vagamente de alguma coisa, vai lembrar de algumas dicas, de algumas fórmulas, de algumas coisas, mas, via de regra, muita coisa aqui já foi desfeita. E aí o que vai acontecer? Para você conseguir estudar, fazer essa revisão, você vai ter que voltar naquele conceito. A questão é, você tem tempo em setembro de rever tudo que você viu durante o ano? Aqui eu estou dando exemplo de matemática, mas a gente tem 11 disciplinas. De ver tudo? Não! É óbvio que não. Por isso que não é eficiente. Então, o que e como revisar? Tem que revisar? Óbvio, tem que revisar. Como que eu reviso, gente? Reforçando a cada etapa que eu vou avançando. Então, eu terminei uma, quando eu for para a etapa 2, eu reviso a etapa 1. A gente fala que a gente chama aqui de blocos. Quando eu for para o bloco 3, eu tenho que revisar o bloco 1 e 2. Por quê? A revisão ela tem que ser contínua, tem que estar dentro do meu processo. Toda vez que eu vou para uma matéria nova, eu tenho que revisar o que eu já vi, senão isso vai se perder. Então, fazer revisões é extremamente necessário, é fundamental. Só que não adianta ter um mês da revisão. Eu preciso fazer as revisões junto com o meu progresso. Estou progredindo, estou mudando de fase? Essa revisão tem que acompanhar. Então, assim, é muito comum os alunos perguntarem, mas quando vai ser a revisão? Todo dia. Se eu estudei matemática ontem, vou estudar matemática hoje, daqui a 15 dias, eu vou estar sempre nessa coisa de revisão. Claro que isso não é simples, precisa ser planejado, o conteúdo tem que ser pensado, as estruturas, né? Qual que é a estrutura dos blocos, a sequência, tudo isso precisa ser pensado? Sim, por isso que você precisa de um planejamento para você. E outra coisa, tem coisas que você tem muita facilidade, tem coisas que você tem menos facilidade, e tudo isso gira em torno do seu cronograma para saber o que você vai revisar mais ou menos. Por exemplo, Débora, eu tenho muita habilidade com biologia, porque eu quero medicina, né? Normalmente vocês têm muita habilidade. Eu tenho muita habilidade com biologia, não tenho dificuldade, para mim é extremamente tranquilo fazer ali biologia. Ok, só que eu tenho uma dificuldade tremenda com química, por exemplo. Eu vou colocar o quê? O que eu tenho que revisar mais? Química. Ok? Então, então eu deixo de fazer revisão de biologia? Jamais. Você precisa continuar treinando aquilo que você é bom. Só que você aumenta o seu tempo de revisão naquilo que você tem mais dificuldade. Débora, minha prova tem questões objetivas e dissertativas. O que eu devo revisar mais? Dissertativa. Porque tem um peso muito grande, tem um critério de correção, tem tudo isso que você precisa dominar. Gente, a estrutura do estudo de vocês, para você passar em medicina em menos de um ano, ela precisa ser pensada para você. Então, qual a matéria que eu reviso mais, o que eu gasto mais tempo, o que eu coloco mais vezes na semana, tudo isso faz parte do seu planejamento. E a revisão precisa fazer parte do seu planejamento. E a revisão também depende de como você está. Então, assim, existe uma resposta padrão para todo mundo revisar? Não! Lógico que não. O aluno que tem mais dificuldade em matemática, ele vai ter que trabalhar mais matemática. O aluno que tem mais dificuldade em biologia, ele vai ter que trabalhar biologia. Ele não vai deixar de revisar nenhuma outra matéria, mas ele vai ter que dar mais ênfase e mais atenção para aquilo.
O aluno tem mais dificuldade em física, ele vai ter que dar ênfase para física. Então, o que é importante vocês entenderem? Que não existe resposta padrão para todo mundo. Você é único, você é única. Então, o seu método de estudos, o que você tem que fazer, tem que ser pensado para você. A primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: o seu cronograma tem que ser seu. Não pode ser um cronograma padrão que todo mundo segue. O seu cronograma, como que contempla a sua revisão? Débora, eu tenho que revisar? Tem. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o nome de um professor nosso aqui. A gente estava até brincando hoje, nome composto. Vou falar aqui do João Vitor. É um professor nosso aqui espetacular da mentoria, tá bom? O João Vitor vai ter que estudar. Eu tenho que fazer um cronograma para o João. Beleza? João, o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, quanto tempo você tem. Tá, dentro desse cronograma do João, que já está feito, vem a revisão. O que eu vou priorizar na revisão do João? Uai, o que o João tem mais dificuldade? O que ele errou mais no caminho? Porque olha só, a revisão, ela tem que acompanhar o seu progresso. O que eu errei mais? Nossa, eu errei muitas questões de geometria. Opa, então é ali que a gente vai pegar um pouco mais. Nossa, eu mandei bem pra caramba em matemática, achei que eu tivesse mais facilidade em física, mas peguei lista de física aqui de elétrica e enrosquei. É ali que a gente vai trabalhar então. Entende? Então não existe uma resposta padrão para todo mundo. Revisão precisa ser feita, revisão eficiente é aquela que a gente faz no progresso e é assim que a gente faz. Então olha só, primeira coisa, sai dessa de semana de revisão. Sai dessa de mês da revisão. Isso é furada, isso não funciona. Eu preciso fazer a revisão espaçada dentro do meu progresso. Separa os seus estudos em blocos. Tem lá 6 blocos para estudar, 7 blocos, 10 blocos. Separa isso em blocos. Fiz o bloco 1. Quando eu vou para o 2, eu faço o bloco 2 e reviso 1. Quando eu for para o 3, eu faço o 3 e reviso 1 e o 2. Quando eu for para o 5, eu faço o 5 e reviso 1, 2, 3 e 4. Beleza? Respondido como funciona uma revisão eficiente? Sim ou não? Eu espero que você tenha gostado, já curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou e sobre o que você quer que eu fale nesse canal, que vai ser um prazer gravar para você, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.